Um equívoco brutal o Barcelona contratar o Matheus Fernandes. Como ele bem disse, não foi ele que pediu, foi o clube que foi lá e contratou. André Hernan, quais são as últimas que você separou aqui para o Seleção? Diga lá, vi que você quer estar agitado, pode falar. Não, quando ele disse que eu não era jogador para o Barcelona, ele se refere ao Koeman, né? O holandês que comanda o treinador do Barcelona. O Matheus Fernandes pediu 30 minutos em campo para ele, Matheus Fernandes, provar que ele poderia ter vaga no time, ou poderia brigar por vaga no time. Segundo ele, está lá na entrevista no GE, completinha, ele disse o seguinte: não, você não é jogador para o Barcelona. Então, assim, isso magoou muito o jogador, que estava sozinho, enfim, estava longe da família, e, de fato, ninguém merece passar por isso, né, André? Sem dúvida. Não, então 1-1, né? Então 1-1, porque o Koeman também não é técnico pro Barcelona. Ele é jogador, né? É muito importante na história. Técnico ainda não demonstrou Jogador, ser. sim. Não tem categoria para ser técnico do Barcelona. Gostei, PVC. Valeu, Xará. E qual é a última, hein? Uma última aí para deixar para vocês nessa sexta-feira. Hoje vai ser um dia importante, principalmente à tarde, de reuniões no São Paulo com o Benedetto, atacante de 31 anos do Olympique de Marseille. A ideia é empréstimo por uma temporada. O São Paulo está atrás de parceiros para pagar o salário e aí depois você faz uma opção de compra. E a ideia já é inscrever para jogar as quartas de final contra o Palmeiras. Hoje vai ser uma tarde importante. A questão de você conseguir um parceiro para bancar o salário do jogador. Então, essas últimas conversas com o staff, via videoconferência, com o próprio, né, evidentemente, Pipa Benedetto e o Olympique de Marseille. O São Paulo continua naquela pegada de vamos ter cautela, mas tem muita gente dentro do São Paulo empolgada com a contratação dele, com a provável contratação do argentino. Valeu, Xará. Grande abraço para você, hein? Bom fim de semana. Até a próxima. Abração. Valeu. Valeu. Voltando agora à Copa Sul-Americana, o Nacional derrotou o Peñarol por 1-0, mas o 2017, como eu disse, aquele 2-0 na Ilha do Urubu ainda, gols de Guerreiro e Diego, o técnico do São Paulo era o Rogério Ceni e aí ele caiu, foi demitido do São Paulo justamente por conta daquela vitória do Flamengo. De lá para cá, 6 vitórias do São Paulo, 3 empates. E no ano passado, temporada 2020, o rubro-negro, olha, teve muitos problemas com o São Paulo. 4 derrotas, aquela goleada de 4-1 no Maracanã, teve aquela pancada de 3-0 na Copa do Brasil e aquele jogo sofrido pra caramba, aquele último do Campeonato Brasileiro, 2 falhas do goleiro Hugo. O Flamengo acabou perdendo por 2-1, foi campeão por conta do resultado do Internacional, não conseguiu vencer o Corinthians. Mas o Flamengo não tem muitas boas lembranças assim, não, quando enfrenta o São Paulo. Até mesmo aquele super time do Jorge Jesus, que vinha numa sequência enorme de vitórias, pronto para bater o recorde de vitórias dos pontos corridos no Maracanã em 2019, quando encarou o São Paulo, na estreia do Fernando Diniz, o Jorge Jesus resolveu poupar 3 jogadores, Rafinha, Gerson e Felipe Luiz. Ficou no 0-0, foi bem frustrante, eu lembro que estava no Maracanã naquela vez, então ficou todo mundo muito frustrado. Então São Paulo tem sido constantemente uma pedra no sapato do Flamengo. Quem sabe o Renato Gaúcho, com esse pé quente que ele tem aí, esse vento a favor, possa mudar essa situação já no domingo, como você disse, né, Bruno? Todo o elenco à disposição aí, é só ele escolher quem ele vai colocar em campo e acredito que ele vai manter o time ali naquele 4-2-3-1, a gente, se eu não me engano, tem até uma tela aí do elenco do time do Flamengo, na verdade, que vai entrar em campo, aquele time que todo mundo agora já está na ponta da língua, Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique, Felipe Luiz, Diego Ilharão, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e na frente o Gabigol. Então, o Flamengo está prontinho para esse duelo com o São Paulo no domingo no Maracanã. Duelo bem importante porque a sequência do Campeonato Brasileiro para o Flamengo também é bem pedreira. São Paulo, Corinthians, depois Internacional. Como a sequência do São Paulo é difícil. Até você me dá um gancho aí para perguntar para o Edu, porque se existe aí se todo mundo tem na ponta da língua o time do Flamengo, acho que do São Paulo a gente ainda não tem, não é, Edu? E a gente não sabe se aquela escalação colocada no meio de semana foi justamente para uma estratégia de jogo contra o Racing ou se o São Paulo vai ser assim daqui para frente, Edu? Então, Bruno, eu até fiquei com inveja do Pedro, que conseguiu já com uma tela escalar o Flamengo, bonitinho, sem E ou parênteses, né? A nossa produtora Camila perguntou: Edu, você quer subir uma tela com a possível escalação do São Paulo antes do programa? Eu falei, não, porque vai ser cheio de E ou ponto de interrogação, vai ficar feio no ar. Então a gente abriu mão da tela do São Paulo. O que eu posso te adiantar é um jogador certamente está fora, 2, na verdade, né? O Daniel Alves
a gente sabe, já está fora um tempão e demora para voltar, e o Léo suspenso pelo 3º cartão amarelo. Tendência para o lugar do Léo é o Bruno Alves. Eu não acredito numa possibilidade que até foi levantada do Reinaldo jogar como 3º zagueiro pelo lado esquerdo. Não acredito nessa hipótese. Acho até que o Reinaldo vai jogar, mas como lateral esquerdo. E talvez o Crespo dê uma segurada no Wellington para o jogo de quarta-feira contra o Vasco da Gama pela Copa do Brasil. Outras dúvidas que eu tenho. Se Miranda e Rigoni, que se recuperaram de lesão e aguentaram muito bem a partida contra o Racing, vão iniciar o jogo ou vão ser, entre aspas, preservados para uma emergência durante a partida para estarem melhor condicionados no jogo de quarta-feira. Se sim, existe possibilidade do Vitor Bueno, do Galeano, do Pablo ali na frente ao lado do Marquinhos, e na zaga provavelmente o Diego Costa formaria o trio se o Miranda ficar de fora. E uma outra dúvida, e essa é constante, né? E o Pedro está muito acostumado com ela porque trabalhou com ele no Rio de Janeiro, o Benítez. O Benítez foi muito bem no jogo contra o Racing, mas a condição física dele é sempre um ponto de interrogação. Então, se não der para o Benítez, ou se a comissão técnica sentir que o Benítez pode estourar, pode ficar numa condição física ruim para quarta-feira, ele também fica no banco, fica para caso haja uma necessidade, e o Igor Gomes pode entrar. Além de tudo isso, Bruno, eu não descarto ali descansar o Lisieiro e colocar o Luan, e aí é uma questão também tática, né? O Luan, ele dá um poder de marcação maior contra um time que tem um meio de campo fantástico e que é muito forte ofensivamente. Eu não sei se o Crespo vai arriscar jogar de forma ousada, como fez contra o Racing no Maracanã, contra o Flamengo nesse final de semana. Tenho minhas dúvidas, mas tudo isso só amanhã, viu, Vicari? Porque tem ainda um treino decisivo para esse jogo contra o Flamengo. Só quero adiantar uma coisa, o Luciano não foi a campo hoje, então esqueçam o Luciano para esse jogo, Luciano para quarta-feira, tentativa contra o Vasco. Até porque seria tudo ou nada para o São Paulo no meio de semana. Eu já vou me despedir dos dois. Antes, Antero, só rapidinho, esse jogo, como é importante, certo? Para os dois times, o Flamengo buscando, o São Paulo com essa sequência difícil no Brasileiro também, Antero. Bom, dependendo da escalação do São Paulo, nós saberemos se ele desistiu de vez do Campeonato Brasileiro antes da virada de turno ou não. Risco de rebaixamento? Gente, vamos falar a verdade. Não, né? Não há. Claro que ninguém está livre, mas pelo elenco que tem, não vejo o São Paulo um time brigando para não cair, ou com um risco forte de ir para a Série B. Bom, o Flamengo, como o Pedro já adiantou, tem essa possibilidade de ir com força máxima, é importante para o Flamengo, ele busca um tricampeonato na sequência na Série A, tem uma diferença no momento grande para o Palmeiras, mas se ele ganhar os jogos que faltam e não perder, por exemplo, uma partida importante como essa com o São Paulo, ele tem a possibilidade de se aproximar do Palmeiras, do Atlético, do Fortaleza, do Bragantino, que são os que estão na frente. Então ele tem muito mais ainda. O Flamengo tem por que apostar e ir bem no Brasileiro ainda. O São Paulo nem tanto. Agora imagine o seguinte, o São Paulo perde do Flamengo. É um resultado possível, viável, nada catastrófico, quer dizer, nada fora do normal, mas será catastrófico para o São Paulo. É de vez, né? Cai fora da briga do Brasileiro. Por quê? Some-se, por exemplo, a possibilidade de Palmeiras ganhar do Fluminense. Não é nada improvável. Palmeiras vai para 31 pontos, ficaria com 20 a mais do que o São Paulo. O Atlético Mineiro joga com o Bahia. Se ganhar, vai para 28, ficaria com 17 pontos a mais. Fortaleza e Bragantino se enfrentam. Se houver um vencedor, um vai para 27 pontos. Enfim, o São Paulo pode despedir-se de qualquer veleidade de brigar por título no Brasileiro na rodada deste fim de semana. E para o Flamengo é importante ganhar do São Paulo, porque com os jogos a menos que ele tem, como eu já disse, para tirar a diferença, mas porque hoje o São Paulo é um dos times que frequentam a parte baixa da classificação. E campeonato, Edu, lembra bem? Não sei se o Edu pegou. Você chegou a pegar o Oswaldo Brandão, trabalhar com o Brandão, Edu? Ou não? Pouquinha coisa. Tô novinho. Ele dizia o seguinte, já para a gente passar a régua, isso em época que campeonato estadual era forte e tal. Ele falava assim, e o Oswaldo Brandão era um técnico, para meninada que talvez não saiba, assim, mítico para Palmeiras e para Corinthians. Ele falava, campeonato você ganha em cima dos pequenos, porque grande rouba ponto de grande. Vamos trazer isso para a realidade de hoje. Campeonato brasileiro se ganha em cima de time que está na parte baixa da classificação. Veja que eu não estou usando o termo pequeno.
porque Palmeiras, Inter, Corinthians, Grêmio, Atlético, times importantes já frequentaram essa zona ruim. Então é isso. Então, se o Flamengo quer ser campeão, ele tem de ganhar hoje do São Paulo, que está numa pontuação ruim, está numa fase oscilante no Campeonato Brasileiro. Bruno? Bora, pessoal, vamos lá, porque o nosso Sport Center hoje é corridíssimo, tá? Calma, Edu, só deixa eu me despedir do Pedro, depois eu quero que o Edu manchete Benedetto, tá? Valeu, Pedro. Valeu, gente. Um grande abraço aí. Legal participar com esse quarteto fantástico aqui no Sport Center. Ganhamos o Pedro pro nosso time. Boa, Pedro. Valeu, Edu. Benedetto. Ô, Edu.